Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Conhecido como BR do Mar, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, incentiva a navegação de cabotagem, que é o transporte aquaviário entre portos do mesmo país. Para explicar um pouco mais sobre essa proposta, está aqui conosco o senador Nelsinho Trade, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Te agradeço, Carla, mais uma vez. É um prazer estar participando do programa Argumento. Senador, eu queria primeiro que o senhor explicasse para a gente quais os benefícios que a navegação de cabotagem podem trazer, quais os benefícios que ela pode trazer para o Brasil e quais os entraves que existem para essa navegação atualmente. Bom, primeiro é bom ressaltar que nós temos de costa marítima milhares e milhares de quilômetros que poucos países têm. Se a gente fizer aí puxar pela memória, do Rio Grande do Sul até lá no norte, nós temos realmente uma costa marítima bastante extensa. E esse projeto, apelidado que foi de BR do Mar, faz a gente imaginar uma BR exatamente no mar. Só que não dá para você andar de carro dentro do mar. Então você tem que usar o transporte de navios e de embarcações para fazer justamente o deslocamento de cargas, que com certeza vai otimizar esse serviço e vai baratear custos, que é esse que é o principal motivo do incentivo a essa modalidade de transporte. O governo tem uma expectativa, só lembrando que essa proposta é do governo, né? Passou pela Câmara, agora está em análise no Senado. A expectativa do governo, senador, quando eles apresentaram a proposta, é que triplique o ritmo, né, de crescimento da cabotagem, especialmente a cabotagem de contêineres, que hoje está numa média aí de 10% ao ano. O senhor acha que é possível chegar nessa expectativa, cumprir isso? É verdade. Dentro dessa concepção, um projeto dessa natureza, o que a gente observou é que diferentes estados da federação, se você raciocinar a região sul, sudeste, nordeste, norte, cada um tem um interesse diferente relativo a essa abordagem. E para você ter tido o trabalho que a gente teve de conciliar esses interesses, foi algo realmente muito trabalhoso, muito dispendioso. Muitas emendas, mais de 4 dezenas de emendas chegaram até nós, com a participação da metade do colegiado dos senadores. A gente teve a oportunidade de ouvi-los, de ponderar e de acatar aquilo que foi possível. O projeto foi alterado do jeito que veio da Câmara dos Deputados e, em função disso, ele deve ainda passar por uma tramitação aqui dentro do Senado, para depois voltar para a Câmara dos Deputados e, consequentemente, para a sanção do presidente. Senador, o senhor falou aí que acatou várias emendas. Uma delas, né, que o senhor acatou, foi da senadora Cátia Abreu, uma emenda que prevê que embarcações brasileiras, que empresas que tenham, né, empresas de frota nacional, elas não possam bloquear o afretamento de embarcações estrangeiras. Né? E a expectativa da senadora é que, o argumento dela é que isso privilegiaria as grandes empresas brasileiras. Mas o argumento do governo, quando ele apresentou essa proposta, é que, entre outras coisas, isso evitaria que o Brasil ficasse à mercê de fretes internacionais. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa emenda dela. É verdade. A senadora Cátia Abreu estudou muito esse assunto. Para você ter uma ideia, quando o governo mandou essa proposta, já tinham 4 projetos de lei de autoria dela apensados na tramitação, justamente para poder fazer valer algumas ideias. E ela teve essa experiência em função da passagem que o destino lhe concedeu de ser ministra da Agricultura como ela foi. Então, é uma questão que vai priorizar a indústria brasileira, não só em detrimento da sua capacidade técnica de se aperfeiçoar, como também fazer com que, ao acatar essa emenda, a gente não fique refém das embarcações internacionais. Agora, onde tem competição,
quem ganha com isso é o consumidor, porque se compete, se barateia custo e, consequentemente, o barateamento acaba chegando aí na ponta, que é a intenção que foi o acatamento dessa emenda. O senhor falou em competição, essa proposta, um dos incentivos dela é exatamente aumentar a concorrência. O senhor falou que houve uma intensa negociação aí para conseguir um consenso para esse texto. Como foi, senador, lidar com, inclusive, pressões de setores que vão sofrer com essa concorrência, como, por exemplo, os rodoviários? Veja bem, a questão rodoviária em determinados locais do Brasil não vai ser afetada, porque a gente não tem mar em todo o território brasileiro, a gente tem numa grande parte. Vai ter aí sim uma concorrência legítima que vai acabar beneficiando o consumidor final. E essa é a nossa intenção aqui, é promover modificações, mudanças, para que aquele que está lá na ponta possa ter uma diminuição do custo do seu consumo, da sua vida no seu dia a dia. Agora, esse é um projeto que ele se ateve também à questão da geração de emprego, porque o texto ele já prevê um mínimo de 1/3 de tripulantes brasileiros já no início das operações das embarcações. Atualmente a lei fala num 1/5. Com isso, você vai conseguir botar uma mão de obra mais afeita a essa questão para dentro da questão da cabotagem. Mesmo que a embarcação seja estrangeira? Mesmo que seja estrangeira. Senador, em relação ao reporto, houve aí uma extensão desse prazo e é um benefício importante para o setor portuário e de ferrovias, né? É verdade. A ausência do reporto, que é vigente entre 2004 e 2020, está acarretando enormes prejuízos negativos à logística e à indústria do país. A gente tinha que realmente prorrogar essa questão, foi até 2023, justamente para poder atender a concepção maior do projeto, que é competitividade, fazer girar um movimento econômico tão importante para o desenvolvimento principalmente essa questão da pandemia, ou seja, se uniu o útil ao agradável nessa questão. Teve também a alíquota do AFREM, né, que é essa questão do adicional lá da Marinha Mercante. Da Marinha Mercante. Lá na Câmara estava 40%, o projeto veio como 40%, a Câmara reduziu para 8% e aqui voltou para 40%. Isso é importante, senador, principalmente para o transporte fluvial, lacustre, foi uma vitória nesse sentido. Essa medida vai permitir a sobrevivência de indústria salineira, principalmente da região do Norte e do Nordeste. Para você ter uma ideia, o pessoal do Rio Grande do Norte tem que ter esse incentivo, porque lá tem a indústria salineira do sal, que é um dos principais pontos do movimento econômico daquele estado, e que, se essa emenda não fosse assim conduzida, a competitividade em relação ao Chile ia ser descomunal, e com isso ia afetar diretamente a indústria daquele estado. Eu recebi apelos dos senadores do Rio Grande do Norte, do ex-senador Agripino Maia, e conseguimos atentar e aprovar em relação a essa questão também. Uma outra emenda que o senhor acatou é que ampliou o período de transição para que as EBNs, né, que essas empresas brasileiras de navegação, elas possam fazer afretamento sem lastro, ou seja, sem ter frota própria. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Bom, a criação dessa empresa brasileira de investimento na navegação, ela vai proporcionar também um movimento da indústria da navegação. Porque de nada adianta você ter a BR, você ter a cabotagem, se você não produz os equipamentos, os navios referentes a essa questão. E essa é uma das intenções que nós fizemos com essa emenda. Senador, o senhor acatou várias emendas, como o senhor falou, parcialmente, a maioria dos senadores aí o senhor conseguiu contemplar. Mas mesmo assim, durante a discussão lá na CAI, vários senadores falaram, nós vamos votar, mas a gente quer aperfeiçoar essa matéria em outras comissões. E existe também um entendimento aí de que essa matéria é urgência e a intenção de que ela seja votada mais rapidamente direto no plenário. Como é que está essa negociação, senador? Esse ponto é o seguinte, o governo estabeleceu 2 projetos como prioritários para alavancar a questão da infraestrutura no país.
não só a questão da indústria da cabotagem, como a BR do Mar, como a questão das ferrovias. Daí nasceu o Setembro Ferroviário, que já foi lançado pelo ministro Tarcísio. O que a gente compreende nessa situação é o seguinte: o Brasil precisa ser estimulado em determinados setores para a gente poder dar esse salto econômico tão esperado diante de toda essa confusão que a pandemia gerou no lado econômico na vida de cada um de nós. A gente espera que um projeto como esse, exaurido que foi na sua discussão, possa ter tido a compreensão da maioria dos pares e que a gente possa pôr isso para votar. Independente disso, contrariar ideologicamente esta ou aquela corrente que, quando chega perto das eleições, começam a dar um foco especial a essa situação. Ou seja, aquilo que pode ser benéfico para alavancar um governo pode não ser bom para um outro campo ideológico. A gente tem que deixar isso de lado. O Brasil, em primeiro lugar. Temos uma costa como essa, que é essa costa marítima brasileira. Nós não podemos deixar de usá-la. É a mesma coisa se a gente tivesse um monte de estrada no Brasil sem ser usada. Então, a gente precisa investir sim nessa questão, porque eu tenho a certeza que vai ser uma redenção do movimento econômico brasileiro. Senador, quero agradecer muito a sua presença aqui, a explicação desse tema que é tão complexo, né? Eu que agradeço, Carla, estamos sempre às ordens e com certeza não foi o primeiro e não será o último tema complexo que nós vamos discutir por aqui. Mas nós estamos aqui para isso. Exatamente, senador, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.